Musicalidade e diversas performances são marcas registradas da carreira da cantora Rita Benedito. Nascida em São Benedito do Rio Preto, no Maranhão, Rita já lançou 9 discos, como o sucesso Tecnomacumba. Hoje o nosso programa está um pouco diferente e nós vamos prosear com Rita de Cássia Ribeiro, mas não foi com esse nome que ela ficou conhecida. Desde criança ela começou a cantar, já foi backing vocal e também fez parte do grupo folclórico Boi Barrica. Nós vamos prosear com Rita Benedito. Rita, obrigado por receber a equipe da TV Caatinga. Para começar, eu queria te perguntar quais são as primeiras lembranças que você tem cantando? Olha, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês. Nessa cidade que é a primeira vez que eu venho, Petrolina, né? A possibilidade de estar do lado do velho Chico, com a bênção de mamãe Oxum, né? Porque é a Senhora do Rio. E a história da música na minha vida vem da minha família, na verdade. Meu pai e os irmãos dele, os Ribeiros, né? Tinham uma banda de pau e corda. Meu pai tocava violão, que já faleceu. Tocava violão, bandolim, banjo. Então, assim, a música sempre teve muito em casa. Mas como a gente era uma família muito grande, nós somos 11 irmãos e muito distante dos eixos do sul, né, das possibilidades, a ideia de ser artista, de ser cantora, sempre foi uma coisa colocada de lado, porque você tem que ser outro tipo de profissão, você tem que se estabelecer de outra forma. Mas eu acho que da família, pela minha inquietação e pela minha rebeldia, acabei destacando isso na minha vida, né? Assumi o lado artístico da família de uma forma profissional. Então isso vem desde os meus 15 anos de idade, quando eu quis estudar música, né, na Escola de Música do Maranhão, quando eu entrei em corais, grupos vocais, né, quando eu participei de festivais na minha terra, quando eu fui me destacando o meu nome dentro da minha cidade, São Luís do Maranhão. E, na verdade, a cidade onde eu cresci, porque eu sou de São Benedito do Rio Preto, interior do Maranhão, perto dos Lençóis maranhenses. Então, a minha vida artística ela foi se estruturando na medida que eu tinha oportunidades, e principalmente baseada na cultura popular. Porque Maranhão, eu digo que Maranhão, Pernambuco e Bahia é a tríade de poder cultural do Nordeste, sem desmerecer nenhum outro estado. Mas o Maranhão, assim como Pernambuco e Bahia, tem uma riqueza cultural absurda. Então eu fui me envolvendo profundamente com a história da cultura maranhense, com a música maranhense e também com a música brasileira de uma forma geral. E aí a história foi acontecendo comigo naturalmente dentro da música, até que eu me mudei para São Paulo, eu virei cantora profissional, e, enfim, aí tem são 25 anos de carreira. Seu primeiro CD, né, foi lançado em 97 e foi produzido por Mário Manga e o músico Zé Cabaleiro, né? Sim. Como foi que surgiu a ideia assim, desse trabalho e como surgiu a parceria com o Zé Cabaleiro? Zé Cabaleiro é José de Ribamar, lá do Maranhão, né? E é meu amigo desde São Luís, a gente trabalhava juntos lá, já tinha uma ideia de música, já tinha uma proposta diferenciada dentro do mercado, tinha afinidades musicais muito grandes, né? Então, quando eu me mudei para São Paulo, eu me mudei antes dele. Eu fui em 97, ele foi um ano e meio depois. E em São Paulo a gente deu continuidade ao trabalho, cada um batalhando a sua história. E como eu acho ele muito, além de ser um grande compositor, ele é também um ótimo arranjador e produtor, eu chamei ele para me ajudar a produzir o meu primeiro disco, né? E ele começou a trabalhar comigo de uma forma independente, até que a gente conseguiu um acordo com a gravadora Velas, né, do Vitor Martins e do Ivan Lins na época. E aí, além do Zeca, o Zeca disse assim, eu não vou fazer essa produção sozinha, e por isso eu chamei o Mário Manga, que é um outro músico paulistano que eu admiro muito, também grande arranjador, músico, enfim, compositor. E aí juntos a gente fez o primeiro disco Rita Ribeiro, né, até então, em 97. Uma das características mais frequentes, acho que no seu trabalho, é a musicalidade ligada às religiões afro-brasileiras, né? E o projeto Tecnomacumba também é uma prova disso. Quais são os elementos musicais, rítmicos, até religiosos que mais te chamam a atenção dentro desse âmbito? Na verdade, Tecnomacumba é um divisor de águas na minha carreira. Até o terceiro disco comigo, eu era uma cantora, ainda sou uma cantora mais diversificada, dizem eclética, misturava tudo, baladas, funk, rock, enfim. Mas com Tecnomacumba, quando eu tirei o projeto da gaveta para realizá-lo, e que ele durou 11 anos em cartaz, se estabeleceu muito mais assim a ideia da minha relação com a cultura afro-brasileira.
que na verdade isso é de todos nós, todos de alguma forma temos essa relação, porque a África nos deixou um legado muito grande, né, em termos de cultura. O que a gente fala tem palavras em Yorubá, o que a gente veste, o que a gente come, tudo tem influência do povo negro, né, do povo africano. Então é natural, eu venho de uma região onde a África é imperativa, junto com o povo ameríndio, né, que é o Maranhão, aqui na Bahia, aqui em Pernambuco, tudo isso tem a influência do negro muito forte, e especialmente na sua religiosidade, que eu acho que a música brasileira deve muito à religiosidade afro-brasileira, assim. Você pode ver os grandes nomes como Dorival Caymmi, Caetano, Veloso, Gilberto Gil, Noel Rosa, Geraldo Pereira, Clementina de Jesus, todo esse povo que enriquece a nossa cultura bebeu dessa fonte da religiosidade afro-brasileira. Então eu quis fazer uma reverência com o projeto Tecnomacumba a todo esse universo sincrético, porque na verdade o povo negro, para se manter em sua história, manter sua cultura, manter sua religiosidade, teve que fazer associações, né, com o branco, teve que camuflar, teve que ser resistente para manter a cultura viva. E isso é um legado muito grande. E o Tecnomacumba, ele é para mim um manifesto de brasilidade, ele é uma intervenção cultural que vem chamar a atenção do povo brasileiro para a nossa formação e a influência do povo africano na formação do povo brasileiro. Então, é muito forte isso no meu trabalho. E ainda, por causa desse projeto, você ganhou o prêmio de melhor cantora, né? No prêmio da música brasileira. Você acha que foi uma surpresa isso? Não, eu já esperava. Porque o projeto é muito bom. Ele tem 11 anos, ficou 11 anos em cartaz. É um trabalho sério. Muitas pessoas confundiram, porque as pessoas tendem a achar que a fé de alguém é sempre ligada a um dogma. Aí já queriam me rotular de macumbeira. Aí eu disse, não, a questão não é essa, a questão é cultural, a questão é de resistência, a questão de informação. É importante que as pessoas saibam que existem rituais, que as pessoas têm, nós somos um Estado laico, nós temos liberdade de cultos e, acima de tudo, nós temos uma cultura tão divina, tão maravilhosa, que não pode ficar fechada por debaixo dos tapetes, como todo mundo gosta de colocar. Eu não sei qual é o problema até hoje que as pessoas têm de reverenciar a cultura africana. É tão rico, é tão bonito, é tão parte nossa. Eu olho para você, eu vejo o negro, o africano que existe em você, e você olha para mim, porque é parte nossa, entendeu? Então, assim, eu de alguma forma esperava ser... Eu recebi vários prêmios, além do prêmio da música, que é o mais, dentro da música brasileira, um dos mais representativos, mas prêmio da Federação Espírita, prêmios dos festivais de atabaque, todo o povo de santo, que chama, o povo religioso, das religiões de matriz africana, me reverenciaram pela ousadia, pela coragem. Eu digo, olha, essa coragem não é só minha, essa coragem vem de Clementina de Jesus, essa coragem vem de Elza Soares, essa coragem vem de Clara Nunes, cantoras que bateram de frente para mostrar a riqueza da nossa cultura, sem essa neurose de ser um contexto religioso ou não. Não estou fazendo apologia religiosa com Tecnomacumba, eu estou fazendo uma reverência cultural. Em 2012 você resolveu mudar o nome artístico, né? Passou de Rita Ribeiro para Rita Benedito. Por que essa mudança? Olha, eu vinha tendo alguns problemas com homônimos. Tinha muita Rita Ribeiro circulando por aí. Era Rita Ribeiro atriz, Rita Ribeiro escritora, Rita Ribeiro compositora. E aí um advogado falou, olha, você pode vir a ter problemas com direitos. E eu já vinha com vontade de... Estava achando que tinha muito pouco santo no meu nome. Rita, está faltando mais santo aí. Acabei chamando Benedito. E por que Benedito? Benedito porque eu nasci na cidade de São Benedito do Rio Preto, interior do Maranhão. O meu pai se chamava Fausto Benedito. Benedito é uma palavra em latim, quer dizer bendito, abençoado. São Benedito é padroeiro das festas populares do Maranhão, né? E Benedito também é um preto velho da Umbanda brasileira. Então eu falei, mais protegida do que isso, impossível. E achei que gosto da junção do feminino, do masculino, de um santo, de uma santa, então dessas energias que... E estou feliz, eu estou há 4 anos já, foi 2012, né? Eu sei que depois de 25 anos de carreira isso não é muito fácil de assimilar, muita gente me chama de Rita Ribeiro, eu também não entro em crise porque eu sou Rita de Cássia Ribeiro, como você falou, mas é um processo que eu venho trabalhando para as pessoas, porque não mudou meu trabalho, eu continuo com a mesma proposta de trabalho, com coerência, e eu me respaldei muito no meu público para fazer essa mudança, porque eu acho que eles
me abraçaram, como sempre abraçaram todos os projetos que eu fiz, e com a mudança do nome não foi diferente. Mas existe sim um processo que precisa ser trabalhado até que todo mundo incorpore de vez o Rita Benedito, porque eu já incorporei. E quais são as suas maiores influências no samba, no MPB, que te influenciam de alguma forma no trabalho? A maior influência é o rádio para mim, porque sendo de um estado como o Maranhão, e nascendo na época que eu nasci, as referências e os acessos não eram como de hoje. Hoje você tem música em um segundo, a qualquer lugar, em qualquer momento. Naquela época não, a gente fazia audição para ouvir, eu não sou tão velha, tá? Mas assim, a gente fazia audição para ouvir um disco de fulano de tal, tipo Arrigo Barnabé, Vanguarda Paulista. Isso não chegava pra gente com facilidade. As coisas, a gente não tinha muito acesso às coisas assim. Então o rádio era o primeiro que vinha, de tudo que você possa imaginar. De música caribenha, porque o Maranhão está ali perto do Caribe, reggae aos montes, só pauleira, só pedrada, como a gente chama. Música brasileira de uma maneira geral, assim, né? Eu sou uma filha da ditadura, não sou filha de ditadura não, eu nasci no período da ditadura. Então também tinha essa situação de opressão, sabe, de limite das coisas. Mas como a gente sempre foi um povo transgressor, e o povo de São Luís é conhecido como povo rebelde, a gente sempre buscava informações e todas as possíveis, né? E eu sempre fui uma militante da rua, assim, no termo cultural. Eu sempre procurava as manifestações folclóricas, viajava pelo interior, me envolvia com as comunidades de maneira para entender melhor, porque a parte toda a questão política e projetos e políticas públicas, que infelizmente a gente não tem a médio e longo prazo com a cultura brasileira, o povo mantém viva a tradição. Você pode ir aqui em Pernambuco, aqui em Petrolina, você vai ver, tem a comunidade se estruturando, mantendo, resistindo com a força, com a ancestralidade. Então isso são todas essas referências da minha vida, sem falar na cultura universal, né? Tantos artistas que todo mundo ouviu, Rolling Stones, Beatles e Montal e tantas coisas. Rita, você comentou aqui na entrevista, né, que já foi rotulada, né, que já sofreu esse preconceito por estar ligado, por sempre cantar sobre as tradições afro-religiosas. Por que a senhora acha que ainda tem tanto isso? Isso é ignorância, né? Isso é problema de informação das pessoas. As pessoas estão num momento de intolerância muito grande, principalmente intolerância religiosa. As pessoas não estão respeitando o espaço do outro no sentido de manifestação. Eu tenho um irmão que é um pastor na Paraíba, né? Eu sou adepta do candomblé, é a minha religiosidade. Não interessa a ninguém, na verdade não interessa, porque o que eu faço com a minha religiosidade, o que eu faço com a minha vida pessoal, afetiva, não é de interesse de todo mundo. O que interessa é o que eu, como artista, tenho a dizer e fazer pela arte do meu país, do meu estado. Então, assim, tecnomacumba. Macumba é uma palavra pejorativa, todo mundo acha que está associada ao negativo, ao ebó, ao sei lá o que, à maldade. Não tem nada a ver, as pessoas não se informam. As pessoas têm preconceito, isso só empobrece a gente. Então eu, como uma artista, eu tenho uma responsabilidade, pelo menos eu me delego isso, a responsabilidade de informação, com clareza. Eu não estou pouco me importando que me chamem de macumbeira, que não sei o quê. Não me interessa. As pessoas quando vão ao show percebem que a grande deusa transformadora e que nos aproxima e que nos faz único é a música. Essa é a minha religião, é para ela que eu bato a cabeça, rezo todo dia. E eu acho assim que não pode se distanciar a arte do sagrado. Isso aí é uma coisa ligada à outra. Tudo que envolve a arte tem o sagrado. Tem um mistério que a gente desconhece, que você pode dar o nome que quiser. Mas eu não entro nessas questões. Eu tive dificuldade, sim, porque alguns donos de gravadora acharam que eu estava louca de fazer um projeto assim. E eu surpreendi todo mundo, porque eu fiquei 11 anos e só não fiquei mais, porque eu disse, não, chega. Vamos parar e vamos fazer um novo trabalho, que é o Encanto, lancei o ano passado, e que é um desdobramento tecnomacumba, é uma continuidade, mas também apontando para outros caminhos, porque eu não só canto músicas de cunho afro-religioso. Eu sou uma cantora, graças a Deus, bem diversa assim na minha abordagem musical. Então, esses preconceitos a gente tem que
combater de uma forma criativa, lúdica, que eu acho que a música, a arte faz muito bem. Rita, obrigado por receber a equipe da TV Caatinga, acho que foi ótimo esse papo hoje, o pessoal de casa deve ter gostado. Obrigado também a você que acompanhou essa edição diferente do Entre um Café, uma Prosa. Até a próxima, TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.